Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre grandezas físicas. Vamos falar também sobre o estado de inércia e movimento retilíneo uniforme. Temos usado alguns termos físicos, e alguns conceitos e até mesmo grandeza. Então eu acho importante você entender um pouco mais aí sobre conceitos físicos envolvendo essas grandezas. Bom, na verdade, o que acontece? Grandeza física é usada para quantificar, mensurar. É uma abordagem qualitativa e quantitativa dos conceitos relacionados com os fenômenos físicos. Então, a gente tem dois tipos de grandezas. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. O que são grandezas escalares? Grandezas escalares são as grandezas físicas que com apenas um número, um valor, você consegue entender toda a informação. Por exemplo, se eu disser que eu gastei 15 minutos para realizar uma determinada tarefa, todo mundo consegue entender o que é 15 minutos. Então, o tempo é uma grandeza escalar. Uma outra grandeza escalar é, por exemplo, a massa. Se eu disser que esse bloquinho aqui tem 2 quilos, todo mundo consegue entender o que eu estou querendo dizer. Todo mundo tem esse conceito de massa. Então, só com um valor numérico, eu já consigo passar toda a informação que eu preciso. Esse bloquinho tem 2 quilos. A grandeza vetorial, além do valor numérico, que a gente chama de módulo, a gente precisa também da direção e do sentido. Então, a gente tem aí exemplos de grandezas vetoriais, aceleração, velocidade, força, entre outras. Então, olha só, qual que é a diferença disso? Por exemplo, vamos considerar duas forças, uma força de 10 newton e uma força de 20 newton. Se eu disser que foram aplicadas duas forças nesse bloco, a informação ela ainda não está completa. Por quê? Eu tenho que saber em que direção essas forças foram aplicadas e qual o sentido que elas foram aplicadas. Por exemplo, se eu aplicar 10 newton nessa caixinha nesse sentido e aplicar mais 20 newtons nessa caixinha nesse sentido também, na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou ter uma força resultante de 30 newtons. Agora, se eu aplicar 10 newton nesse sentido e 20 newton nesse sentido, eu vou ter uma força resultante de 10 newton nesse sentido. Então, as grandezas vetoriais, além do valor numérico, eu preciso especificar qual a direção e qual o sentido que elas foram aplicadas. Normalmente, quando a gente está mostrando graficamente, a gente representa por uma setinha. Então, na setinha, vamos imaginar, se eu apliquei uma força de 10 aqui, a gente coloca uma setinha nesse sentido. Se eu apliquei uma outra força, vamos mudar o valor agora, de 5, na mesma direção e no mesmo sentido dessa, essas forças vão somar. Agora, se eu aplicar na mesma direção, que é a direção aqui, horizontal, e em sentidos contrários, eu vou ter que subtrair o valor dessas forças. Ok? Então tá. Nós já comentamos aí que a inércia é uma propriedade que o corpo tem de permanecer do jeito que está. Então vamos considerar esse bloquinho aqui. Esse bloquinho está parado aqui e ele vai continuar parado. Ok? A resultante das forças que atuam nesse bloco é igual a zero. Sempre que a resultante das forças que atuam num corpo for igual a zero, esse corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se eu aplicar uma força nesse bloco e essa força vencer o estado de inércia, vencer a força de atrito estático desse corpo,
esse corpo vai entrar em movimento. Eu vou tirar ele do estado inicial, que é o estado de repouso. Ok? Beleza, agora vamos para a nossa abordagem com os veículos. Aqui eu tenho esse carrinho aqui, ó. Beleza? Esse carrinho está em repouso. Para esse carrinho sair do estado dele de repouso, tem que ser aplicada uma força nele. Nós vimos isso já, né? Que inércia é a propriedade que o corpo tem de permanecer do jeito que está. Beleza. Ao ligar a chave, o motor, a gente vai ter uma transformação de energia, já que a energia não é criada, e o motor vai imprimir uma força nesse veículo, e esse veículo vai iniciar o seu movimento, que é o quê? Ele vai iniciar a aceleração. Para o veículo, são as mesmas leis que a gente falou para o bloquinho. Eu tenho um veículo aqui, né? Ele tem uma determinada massa, o motor vai imprimir uma força nesse veículo, e esse veículo sai do estado de repouso e começa a acelerar, ou seja, ir aumentando a velocidade. Se esse veículo tiver, vamos imaginar, uma massa de 1.000 quilos, eu aplicar nele uma força de 5.000 newtons, a gente joga na fórmula, força é igual a massa vezes aceleração, então a aceleração adquirida pelo carro é igual à força aplicada pelo motor dividido pela massa. E aí a velocidade vai aumentando, porque a aceleração é a variação da velocidade no intervalo de tempo. Então, se um veículo possui uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que em cada segundo a velocidade desse veículo aumenta 4 metros por segundo. Ok? Então, de acordo que você for pisando no acelerador, o veículo vai acelerando. A velocidade dele vai aumentando. Então, vamos imaginar o seguinte, que a velocidade desse veículo foi aumentando até atingir o valor de 20 metros por segundo, que é igual a 72 km por hora. Quando chegar a 72 km por hora, para você manter esse veículo com velocidade constante, você vai ter que soltar um pouquinho o pé do acelerador, certo? Então imagina o velocímetro do seu carro. Ele vai ir aumentando a velocidade, aí chega a 72 km por hora, você vai e solta um pouquinho o acelerador e vamos imaginar o ponteiro parado ali, ó. 72 km por hora, 70 km por hora, qualquer valor. O ponteiro está estável, parado. Mas você tem que continuar pisando no acelerador um pouquinho. Por que isso acontece? Para o veículo manter esse movimento uniforme, vamos imaginar que ele está em linha reta, então eu vou ter um movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças é igual a zero. Então, por que para o ponteiro ficar parado, eu tenho que pisar um pouquinho no acelerador? É devido às resistências contrárias. Existem forças contrárias, como a força de resistência do ar, a força de atrito. Então, no conceito de grandeza vetorial, para você manter a velocidade de um veículo constante, a força que o motor está aplicando no veículo é igual às forças contrárias. Se você pisar no acelerador, a força do motor ela vai ser maior do que as forças contrárias e seu veículo vai acelerar, aumentar a velocidade. Se você soltar o acelerador, as forças contrárias vão ser maiores do que do que a força aplicada pelo motor ao veículo. Então o veículo vai fazer o quê? Desacelerar, vai perder velocidade. Então, isso explica o quê? A diferença das duas grandezas, que é a grandeza escalar, a grandeza vetorial. Então, quando a gente falar de grandeza vetorial, você sempre tem que pensar em quê? No módulo, que é o valor numérico, na direção da grandeza, no nosso caso aqui a gente está falando de força, né? Na direção das forças e no sentido também, entendeu? Então, assim, o estado de repouso, a resultante das forças é igual a zero. E o estado de movimento retilíneo uniforme também. Perceberam?
o motor tem que imprimir uma força ao veículo apenas para vencer a força contrária, mas a soma das forças é igual a zero. Por isso que o veículo está em movimento retilíneo uniforme. E um corpo só sai do estado de inércia ou de movimento retilíneo uniforme se alguma força for aplicada nele. Se não existisse força contrária ao deslocamento do corpo, depois que ele já está em movimento uniforme, se não tiver nenhuma força contrária, ele vai continuar em movimento uniforme. Entendeu? Então é isso aí. Hoje eu queria deixar essa explicação para vocês aí, que a gente está usando muito termos, né, da física nas nossas explicações. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos para que você continue, né, recebendo conteúdos como esse. Um forte abraço a todos. Valeu!